E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Mais Fiel. Eu tinha gravado, antes do jogo do Grêmio, um pré-jogo. Um pré-jogo bem simples, bem curto, só para manter o canal com vídeos, para não mantê-lo parado. Aí eu curti, então eu decidi fazer também o pré-jogo do jogo que vai acontecer amanhã, às 7 horas, lá em Belo Horizonte, entre Atlético Mineiro e Corinthians. Eu não acho que vai ser um jogo muito fácil, eu acho que vai ser um jogo tão difícil quanto o jogo contra o Grêmio, até um pouco mais, mas vamos discorrer essas ideias durante o vídeo. Vocês podem perceber que o cenário está um pouco diferente, né? Eu tinha gravado lá em cima, aqui na minha casa, eu peguei a cel, eu liguei a câmera frontal, comecei a gravar. Hoje eu quis fazer algo um pouco mais bonito, um pouco mais bem feito. Então eu gostaria de pedir por gentileza que vocês deixem um like caso vocês curtam o vídeo, caso vocês apoiem esse projeto do canal Mais Fiel. Se você gostou, compartilhe com os amigos, fala, ó, olha que esse malandro aí, olha que esse cara aí, esse maluco tá falando aí referente ao Corinthians, beleza? Então vamos lá, eu fiz umas anotações também. Eu confesso que eu não gosto muito de ficar fazendo anotação, porque aí eu acabo ficando muito preso a elas, né? Eu fico muito preso à folha. E as minhas ideias eu acho que não discorrem direito. Então vamos lá, um copinho de café. Eu iria gravar, na realidade, uma projeção para os próximos 3 jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que são contra o Atlético Mineiro, contra o Juventude e contra o Bragantino. Contra o Galo, amanhã vai ser fora de casa, contra o Bragantino e o Juventude seriam em casa. E eu faria uma perspectiva de quantos pontos nós conseguiríamos. Resumindo, eu acredito que a gente consiga pelo menos uns 6 pontos, sendo otimista. A rodada começou com o Atlético Mineiro em 10º lugar, essa 20ª rodada. Mas vale ressaltar que o Atlético Mineiro tem alguns jogos a fazer, né? Tem muitos jogos atrasados que ele precisa fazer. Um deles, inclusive, é contra o Atlético Paranaense. Eles têm 25 pontos, 6 pontos a mais que a gente. Nós temos 19 pontos, nós estamos lá embaixo. Eles estão literalmente no meio da tabela, porque eles estão em 10º lugar. E eles possuem 6 vitórias. Dessas 6 vitórias, 3 são em casa e 3 são fora de casa. 3 são lá na nova Arena MRV. Eu atenuo que as 2 principais derrotas do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro foram na Arena MRV. Eles perderam de 4-0 para o Palmeiras e de 4-2 para o Flamengo. Ambos os jogos, o adversário deles jogou muito melhor, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Eu, particularmente, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais a respeito do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, eu até achei que seria um resultado muito menos favorável para a gente. Na minha visão, eu tenho 2 visões. A visão de torcedor, que na minha visão de torcedor eu quero a vitória, obviamente. E essa visão que eu tô tentando ser um pouco mais analítico, eu acredito que o Corinthians perderia. Mas vendo o histórico do Atlético Mineiro em casa, que é bom, mas não tão bom quanto eu achava que seria, eu acredito que sim, a gente consiga arrancar o empate, a gente vá para Belo Horizonte e consiga arrancar um ponto do Galo. O último jogo deles em casa foi realmente o último jogo deles no Campeonato Brasileiro, foi contra o Vasco. Eles ganharam de 2-0, eles fizeram um ótimo primeiro tempo e um segundo tempo seguro também. O Vasco não teve algumas chances para fazer um gol lá no início do segundo tempo e no decorrer do segundo tempo, mas aí o time dele já estava um pouco mais afrouxado na marcação, eles não iam ir tão firmes, afinal estavam vencendo de 2-0, e o Vasco acabou perdendo. O Vasco, time esse que hoje se encontra numa posição melhor que a gente, eles nos derrotaram lá em São Januário, depois de 14 anos sem derrotar a gente, eles derrotaram a gente lá em São Januário por 2-0, vocês lembram desse jogo? A principal arma do Corinthians pro jogo eu acho que todo mundo sabe, que é o Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro vem sendo um jogador excelente no Corinthians, principalmente nos últimos jogos. O jogo dele contra o Grêmio foi um jogo espetacular, talvez o melhor jogo dele com a camisa do Corinthians, e já tinha sido um jogo muito bom contra o Bahia, e também tinha sido um jogo bom contra o Criciúma. Nas três últimas partidas, o Rodrigo Garro fez 3 bons jogos, principalmente no último contra o Grêmio. Destaco 3 lances, eu acho que foram 3 lances. É que eu não me lembro se o segundo gol que o Yuri Alberto perde no primeiro tempo tenha sido com passe do Garro. Se não me engano, foi com passe do Garro. Ele deixa o Yuri Alberto 3 vezes para finalizar, e o Yuri Alberto ele faz o que o Yuri Alberto sabe fazer no Corinthians. O Yuri Alberto, com todo respeito ao Yuri, mas vem sendo uma contratação extremamente decepcionante, a um péssimo custo-benefício.
Nós vemos que ele é esforçado, ele corre, isso aí todo mundo sabe. E agora, em alguns fundamentos como domínio, o Yuri Alberto não consegue dominar a bola quando ele está indo de frente pro goleiro. Ele não consegue finalizar de uma forma decente. E, principalmente no jogo contra o Bahia, ele era um jogador que matava muitos contra-ataques. O Corinthians ele precisa urgentemente de alguns jogadores para o ataque. Tanto que eu tive uma ideia, né? Porque só a gente ficar criticando e tal, e não apontar uma solução. Eu tentei apontar uma solução, eu não sei se vocês vão concordar, que é a seguinte: vender tanto o Wesley quanto o Yuri Alberto nessa janela, tentar arrecadar pelo menos 210 milhões de reais, tanto com o Wesley quanto com o Yuri Alberto. O Corinthians acredito que ficaria com 150 milhões mais ou menos desse dinheiro. Separa metade desse dinheiro para as dívidas e a outra metade você separa para tentar trazer 2 bons jogadores. Com o restante desse dinheiro, eu acredito que o Corinthians conseguiria trazer pelo menos 2 bons jogadores. O mercado de futebol, principalmente quando as equipes vão vender para o Corinthians, está completamente inflacionado, principalmente com atacantes. Entretanto, você vê algumas equipes contratando bons atacantes, pagando um preço não tão alto quanto a gente pagou, por exemplo, no Pedro Raul, que juntamente com o Yuri Alberto é um péssimo custo-benefício, um jogador extremamente caro e que a gente sabia, querendo ou não, que daria errado. Obviamente, quando o jogador ele chega no Corinthians, a gente não quer que dê errado, a gente quer que dê certo. E eu, particularmente, quando eu vejo um jogador que eu acho que não vai dar certo no Corinthians, eu não quero que ele não dê certo no Corinthians, eu não quero ser o senhor da razão. Eu quero que o jogador calhe a minha boca, jogue pra caramba. Afinal, eu não quero que eu esteja certo, eu quero que o Corinthians vença. Eu quero que esse jogador some para o elenco. Os nossos atacantes hoje não estão somando. O Pedro Henrique, ele entrou no jogo contra o Grêmio, mas ele não fez quase nada. O Wesley, eu tive uma perspectiva do Wesley que depois eu reassisti e não foi a mesma, igual o Coronado. Eu achei que eles não tinham entrado bem, mas eles entraram normais. É que o Wesley tem aquelas coisas do Wesley sempre, né? Inclusive o Wesley ele poderia ser um escape do Corinthians contra o Atlético Mineiro. Porque com certeza vão fazer uma marcação extremamente acirrada no Rodrigo Garro. Porque se o Rodrigo Garro não jogar, o Corinthians não joga. E o Wesley, ele é um jogador que normalmente o adversário percebe o drible dele e manda 2 jogadores ficarem marcando ele. E se 2 jogadores marcam o Wesley, aí atenuam normalmente os erros que o Wesley tem. Que ele consegue driblar um, driblar outro, mas na hora do passe ele passa errado, na hora de finalizar ele finaliza errado, ele tem uma tomada de decisão um pouco equivocada. Ao menos que seja no 1 contra 1. Aí no 1 contra 1 o Wesley se sobressai. E acredito que se o Wesley tiver com 2 marcadores, o Rodrigo Garro ficará um pouco mais livre. Se o Rodrigo Garro ficar um pouco mais livre, o Corinthians terá chances para finalizar, para fazer o gol. O problema é isso. Eu tenho certeza que o seguinte, o Corinthians vai ter pelo menos 3 chances claras de fazer um gol. Se o Corinthians não fizer um gol, aí vai ser com certeza por demérito do Yuri Alberto, 70%, e 30% seria por mérito do goleiro. Isso caso levando em consideração que seja o Yuri Alberto finalizando. Obviamente, eu quero muito que o Yuri Alberto faça 2 gols no domingo, que a gente saia com a vitória. Mas, eu acho que na minha projeção o Yuri Alberto não faria isso. Mas se o Yuri Alberto fizer 1 gol domingo, já tá espetacular, já tá sensacional. E, novamente, eu repito, na minha visão, o empate ele não é um mau resultado, é um bom resultado, porque o Atlético Mineiro jogando em casa, ele vem sendo forte. Não vem sendo forte como eu achei que ele estava sendo, mas ele está sendo sim um time forte, um time decente, ele é um time arrumado, que a posição que eles estão na tabela engana um pouco a gente, igual o Grêmio. O Grêmio era um time bom. O problema do Grêmio é que o Grêmio joga muito bem um tempo e o outro tempo ele não joga. Contra o Corinthians, a gente toma um gol no começo do jogo. E um lance que nem falta foi, que a mídia não viralizou isso. Tacaram um pau no Corinthians por causa daquele pênalti extremamente questionável no Romero. Mas um lance do gol do Grêmio primeiro nem tinha sido falta. O gol se originou de uma falta inexistente. Aí eles cruzaram na área, o Félix Torres fez uma partida desastrosa, infelizmente acabou deixando a bola passar. E os outros membros lá da defesa não interceptaram a bola, não conseguiram subir e infelizmente tomamos o gol. Enfim. Não podemos repetir alguns erros que cometemos contra o Grêmio. Por exemplo, acho que nós não tivemos uma boa marcação no segundo tempo. Visivelmente, no segundo tempo, o time cansou. E parte do empate foi por culpa do Ramon Dias. Não quero criticar Ramon Dias, fazer a cruz do cara. Ele chegou 3 jogos, 7 pontos. Absurdo, extraordinário para a nossa realidade hoje, infelizmente. Até para a realidade de outro time, fazer de 9 pontos, fazer 7 é muito bom. No Campeonato Brasileiro é muito bom.
Mas eu acredito que ele e o seu auxiliar, eu acho que eles vão aprender com os erros dele. Eles substituíram errado, eles tiraram o Mateuzinho, que eu não acho que estavam fazendo um jogo excelente. Aí eles colocaram o Charles. O Charles, visivelmente, ele tava meio fora de ritmo e tal. Eu não vou fazer a cruz dele, até porque tem muita gente no Twitter, no antigo Twitter, né? Hoje X, colocando a cruz no moleque, falando que... O moleque não, né? Que ele é muito mais velho que eu. Colocando a cruz nele, falando que ele é bagre, porque o contra-ataque do Corinthians não tava muito bom com ele. Pô, o cara chegou agora, jogou menos da metade de um... Jogou praticamente metade de um tempo só, pô. A gente vai ficar fazendo a cruz do moleque por causa disso? Pô, isso na minha opinião, é zoado, isso é errado. Então, as substituições no Ramon Dias não foram boas. Acabou dando uma matada assim no jogo. E principalmente eu acho que ele colocou o Wesley e o Coronado muito tarde. Eles tiveram uns 15 minutos, uns 14 minutos para tentar fazer alguma coisa. O Coronado, ele é um cara que tem qualidade. Ele é um cara que tem qualidade contra o Criciúma, a gente viu isso. Ele mandou um cruzamento quase que de mão pro Kaká. Contra o Cruzeiro, o jogo que a gente tomou de 3-0, eu achei que ele foi o melhor jogador do Corinthians no segundo tempo. Que ele entra no segundo tempo, ele foi o único que tentou fazer alguma coisa. O Rodrigo Garro, ele enfia uma bola pro Yuri Alberto, né? Mas o Coronado, na minha visão, naquele jogo, foi o melhor jogador no segundo tempo do Corinthians. O Coronado, ele é bom, tem qualidade. Às vezes ele faz uns jogos meio apagados, mas às vezes ele faz um ótimo jogo. E é extremamente importante que a gente tenha ele no elenco como uma alternativa ao Rodrigo Garro, mesmo que o salário dele seja muito alto. E porque deixar a criação do Corinthians sobrecarregada em um único jogador, uma única peça, é errado. Principalmente quando a gente vai jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro. Um outro ponto aqui que eu queria comentar é que vai ser o primeiro jogo do Corinthians na Arena MRV. Eu tô um pouco ansioso porque você sabe que a torcida do Corinthians em Minas Gerais normalmente faz um show. E eu sou, digamos assim, um entusiasta, como se diz, estádio. Eu gosto muito de ficar vendo estádios pelo Brasil, acompanho estádios novos que serão construídos pelo Brasil, pelo mundo, principalmente pelo Brasil, né? No Brasil, que é a nossa realidade, que é a minha realidade. E eu lembro, se não me engano, foi em 2017, quando eles fizeram esse projeto do Estádio Atlético Mineiro. E eu acompanhei, igual agora eu tô acompanhando, né, o projeto São Januário, tô vendo a nova Vila Belmiro. Eu comecei a acompanhar, eu entrava às vezes no canal lá da Arena MRV, o canal... Tinha 2 canais referente à obra da Arena MRV, eu ficava acompanhando a evolução. Então eu acho que se o Corinthians jogar lá, a gente vai fazer uma festa absurda. A arena deles tem um visível problema de acústica, coisa que a nossa não tem. E eles pagaram caro naquela arena, não foi que eles pagaram baratinho, aquela Arena MRV foi cara. Ela foi cara e ela tem pouca capacidade. Eu acho que a torcida do Atlético Mineiro merecia, né, uma coisa maior. Igual do Corinthians. O Corinthians a gente tem 49 mil pessoas, só libera 45 mil. E a gente fica à mercê disso. O fiel torcedor não consegue comprar muitas vezes o ingresso porque só tem 45 mil disponíveis e às vezes não tem nem 45 mil. Tem 43 mil, 42 mil disponíveis para o jogo. Mas enfim, não é isso que eu tô falando. Eu acho que a nossa torcida vai fazer uma festa, independente do resultado. A gente vai calar a Arena MRV. Na minha visão, né, levando em conta que, por exemplo, contra o Cruzeiro, a gente perdendo, jogando muito ruim, a torcida do Corinthians foi notória no Mineirão. Em muitos momentos só deu pra ouvir a torcida do Corinthians gritando, comemorando lances, tipo carrinho. A torcida do Corinthians gritando pra caramba, fazendo uma festa absurda, que é praxe nosso, né? A praxe nosso fazer uma festa absurda em outros estádios, calar eles e às vezes a mídia desses times não vai repercutir isso, obviamente, mas a mídia geral também não repercute, só repercute quando meia dúzia de cara lá na Oeste, do da Arena Corinthians, vai embora mais cedo, independente se o Corinthians tá ganhando ou tá perdendo, né? Se o Corinthians tá ganhando, ele vai embora mais cedo pra pegar o carro, eu acho isso errado, né? Pra pegar o carro e vazar antes de todo mundo, e se estiver perdendo também, a mídia gosta de repercutir isso, né? Principalmente a dona TNT Sports. Enfim, eu acho que é isso o pós-jogo de hoje. Eu espero que os senhores tenham gostado. Eu peço perdão caso a minha fonética, a minha fala esteja um pouco defasada. Eu ainda tô pegando o jeito. Não é o primeiro vídeo que eu gravo aqui, né? Eu tenho um outro canal de jogos que eu tento gravar falando. Um dos objetivos desse canal de jogos foi para melhorar a minha fala. Porque eu faço faculdade de Direito, então eu tenho intenções hoje de me tornar um advogado. E um advogado, a fala, a oratória, é companheira do advogado. E se ele não tiver uma boa oratória, mesmo que ele esteja com a razão,
é capaz dele perder um processo, o cliente dele perder um processo muito caro por conta da oratória do próprio advogado. Então eu quero melhorar minha oratória. E fazendo esses vídeos para o canal Mais Fiel, eu julgo que vai ser muito mais produtivo do que eu fazer os vídeos jogando. É que eu fazia os vídeos jogando porque eu quebrava um galho, eu matava, eu acertava, né? Eu falo, é meio feio falar esse ditado popular hoje. Basicamente quebrava um galho, porque eu não tinha tempo para jogar, porque eu tava fazendo estágio, namoro, eu tinha que cuidar das coisas aqui da casa que meus pais pediam. E não sobrava muito tempo para eu jogar, né? Eu precisava estudar também. E eu precisava treinar minha fala, então eu juntei o útil, eu uni o útil ao agradável e saiu o Liperama no outro canal. Mas eu julgo que esse canal, o canal Mais Fiel, é um canal que eu consiga unir mais o útil com o mais agradável. Porque, querendo ou não, eu tenho um certo receio ainda de gravar vídeos por muitas questões. Muitas são minhas, questões minhas. E falando sobre o Corinthians, que é uma coisa que eu amo o Corinthians, não perco nenhum jogo. Eu ainda faço birra quando eu não consigo assistir um jogo do Corinthians, eu sou desse jeito, eu fico emburrado, eu fico bravo. Quando eu tô na casa da Ana e o Corinthians tá jogando e eu não consigo assistir, eu fico emburrado mesmo. Então fazer esse vídeo pro canal vai ser muito bom, até porque eu falo muito sobre o Corinthians. Com pessoas que não entendem futebol, a Ana não entende muito futebol, eu fico falando sobre o Corinthians com ela. E ela fica estressada com o Corinthians e ela nem corintiana é, porque eu fico estressado com o Corinthians e eu fico falando pra ela, tudo bem? Então, primeiramente, eu agradeço a todos os que assistiram o vídeo até aqui. Eu peço que assistam outro vídeo também que eu fiz do pré-jogo contra o Grêmio, que foi um vídeo extremamente mais curto que esse aqui. Então, valeu, gente. Vai Corinthians e espero que amanhã a gente consiga sair com uma vitória, mas eu falei, na projeção é um empate. Mas se a gente sair com uma vitória vai ser espetacular, mano. Valeu, mano. Muito obrigado e vai Corinthians.